E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos a Idade dos Metais. Essa idade marca o fim do período chamado de pré-história. Enfim, é nesse período que o ser humano vai começar a desenvolver algumas práticas, vai começar a inventar algumas inovações que vai ajudar exatamente no dia a dia do ser humano. Esse povo tem história, esse povo não é um povo sem história. Tira esse preconceito da mente e vamos lá estudar mais uma aula de história sobre a Idade dos Metais. Esse período tem início aproximadamente há 5.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos depois de Cristo. Esse período vai durar mais ou menos 1.000 anos. E nesse período, o ser humano vai começar a desenvolver algumas práticas interessantes, como a prática da metalurgia. Essa prática consiste em o ser humano extrair da natureza alguns metais que são preciosos, porque através desses metais conseguimos construir algumas coisas interessantes para o nosso dia a dia. Um dos primeiros metais que o ser humano consegue extrair da natureza é exatamente o cobre. Depois de fundir o cobre com outros metais, temos aí uma aperfeiçoação desse metal e ele se torna o bronze. Depois do bronze, temos aí o surgimento do ferro. Então são esses três metais que surgem nesse período: o cobre, o bronze e por último o ferro. Então esses metais vão ajudar aí no aperfeiçoamento do trabalho e com o surgimento de armas. Eu vou explicar o porquê o surgimento dessas armas adiante. Como o ser humano começou a elaborar metais, isso contribuiu para o trabalho, para a proteção das pessoas, porque com a melhoria do trabalho, vamos ter aí uma grande produção de alimentos em grande escala. E aí é quando o ser humano vai começar a fazer as primeiras práticas de comércio, porque o ser humano tem muito alimento guardado e poucas pessoas para comerem esse alimento. Entenderam, né, pessoal? O período da Idade dos Metais também marca uma revolução importante para a história do mundo, que é a Revolução Urbana. O que quer dizer isso? No período Paleolítico e no período Neolítico, vamos lembrar, no período Paleolítico, o ser humano era nômade, ou seja, ele precisava estar indo de uma região para outra em busca de sobrevivência, de alimentos. Já no período Neolítico, o ser humano começa a praticar agricultura e não precisa mais estar andando de um lugar para outro. Então ele passa a ser sedentário e ele passa a viver em pequenas vilas, em tribos, poucas pessoas. Já na Idade dos Metais, o ser humano passa a conviver em conglomerados urbanos. O que é isso? Várias vilas juntinhas, unidas, que mais tarde seriam chamadas de cidades. Então, os seres humanos, no período Paleolítico e Neolítico, viviam praticamente no campo. Já na Idade dos Metais, o ser humano vai começar a viver nos setores urbanos, porque começam a surgir os primeiros conglomerados urbanos, que mais tarde viriam a ser chamados de cidades. Então lembraram, né? A Revolução Urbana é quando o ser humano vai sair do campo e vai para a zona urbana. Aí lembra que eu falei no vídeo anterior que o ser humano, nesse período da Idade Neolítica, o ser humano começa a desenvolver também o egocentrismo. É quando um quer ser melhor do que o outro. Então, para proteger esse conglomerado de vilas, as cidades, né? Vamos chamar de cidades. E para proteger as plantações de invasores inimigos, o ser humano começa a desenvolver, que eu falei anteriormente, a metalurgia, né? Pronto, a metalurgia ajuda na proteção desse pessoal também, com a elaboração de armas, espadas, lanças. E aí um grupo vai surgir. Qual é a responsabilidade desse grupo? Cuidar dessa cidade. Então temos aí exatamente grupos armados de lanças, de espadas, que vai cuidar dessa cidade. Por quê? Invasores de outras cidades, de outros grupos, estão invadindo essa cidade,
roubando todos os alimentos deles, e eles precisam se defender. E é aí que surge exatamente os primeiros exércitos, os grupos militares vão surgir exatamente nesse período. No finzinho do período neolítico, também temos aí o surgimento das primeiras religiões, das crenças em um divino. Então, no período neolítico. Já na idade dos metais, algumas pessoas vão começar a ter mais entendimento do assunto, do poder religioso, e essas pessoas vão ficar conhecidas como os sacerdotes, porque eles são mais velhos e eles têm mais conhecimentos em relação ao divino. Então esse pessoal vai ser o topo da pirâmide social da Idade dos Metais, os sacerdotes. Em seguida, vem aí os grupos armados, que estão responsáveis pela proteção das cidades. Então, sacerdotes, grupos armados e, por fim, o resto da população. Também nesse período, precisava de alguém, né? Eles precisavam de alguém para cuidar dos interesses desse povo, alguém que representasse todo o povo e administrasse essas cidades. Esse pessoal aí depois já, isso vai ser já na dita história, mas vão ser chamados de reis. Mas nesse período temos o surgimento dos primeiros estados, isso mesmo, com o poder religioso, o poder militar e uma organização de trabalho baseada na servidão e na escravidão, isso mesmo. Os primeiros tipos de trabalho foram a servidão e a escravidão, infelizmente, que é quando o ser humano começa a dominar o outro por ele ser mais forte. E também nesse período temos alguns avanços técnicos, como o quê? O surgimento da roda, isso mesmo. O ser humano precisava ir para outra região de uma maneira mais rápida. E aí o ser humano consegue inventar a roda, isso mesmo, vai ajudar também nas práticas de trabalho, nas práticas agrícolas. Tá aí a imagem aí para vocês verem aí. As rodas ajudaram bastante no processo dos trabalhos e da saída do ser humano de um lugar para outro de uma forma mais rápida e fácil. Também nesse período, outro avanço técnico é o surgimento dos barca-vela. Tá aí na imagem aí, pronto. Eles vão surgir também nesse período e é alguns dos avanços técnicos desse período: a metalurgia, a criação da roda e o barco à vela. Então vemos aí, o ser humano mexe com o ferro, com o metal. O ser humano começa a elaborar algumas coisas interessantes, como a roda, como o barco. O ser humano também consegue organizar, de uma maneira geral, um estado. Isso, né? Temos o poder religioso na frente e o poder militar. Então, com o surgimento do Estado, fica aí necessário algo para registrar, leis, né? Histórias, porque o pessoal antigo gostava muito de falar, quando eu tinha tantos anos eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim como os nossos idosos de hoje, né? Conversam muito falando como era na época deles. Pronto. Então, é aí que vai começar. É aí que marca, na verdade, o fim desse período, da Idade dos Metais, que é quando o ser humano consegue desenvolver a escrita. Uma das primeiras escritas que sabemos é exatamente a escrita do povo ali da Mesopotâmia, dos Sumérios. Eles desenvolvem uma escrita chamada cuneiforme. Isso aí vocês vão ver adiante, eu vou explicar um pouco sobre isso mais adiante, quando a gente dá início à história, né? Porque, segundo os historiadores, a pré-história não faz parte da história. Então, bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Hoje, vocês viram tudo isso aí, a Idade dos Metais, como ela foi importante. Viram todos os detalhes, alguns detalhes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.